Esse papo já tá qualquer coisa. Você já tá pra lá de Marrakech. Eu tenho sempre um pouco de dificuldade para começar os programas. Nunca sei direito o que falar, não quero repetir as coisas que eu falo sempre. Mas esse é o quarto para lá de Marrakech. Fala de Marrakech é um programa. Pílulas de aventuras vividas pelo aventureiro Tito Rosenberg, que com fotos e agora com vídeos vai contar pequenos pedaços dessa vida recheada de aventuras. Tito, você, se precisasse se definir com uma palavra, você acha que aventureiro basta? Não. Para dizer a verdade, vou confessar, não acho que seja muito justa essa palavra, porque aventureiro é todo mundo que entra num projeto cujo fim não seja definido, garantido. E assim sendo, qualquer empresário brasileiro é um aventureiro, porque iniciar uma empresa no Brasil sem saber se vai dar certo é um grande risco. Então, viajar no Brasil, ir de carro até Porto Alegre, visitar uma família lá, daqui até Porto Alegre é uma tremenda aventura. Então, eu gosto mais da palavra viajante, porque o que eu faço é viajar. Eu não vou em busca de aventura. Aventura é uma coisa que acontece ao longo da viagem. Ou pode nem acontecer, às vezes é uma coisa tranquila, tudo corre bem, aí não tem aventura, é só viagem. Mas a viagem, quando dá errado, vira aventura. E hoje qual é a viagem? Hoje eu vou falar de um trecho de uma viagem muito legal. Eu saí aqui da Pipa e fui até... saí daqui da Pipa e fui para o Paraguai. Do Paraguai eu fui à Argentina. Da Argentina eu fui para o Chile. Do Chile eu fui para a Bolívia e da Bolívia voltei para o Brasil. Mas foram 3 meses de viagem de carro. Eu saí daqui de Pipa de carro e a viagem é grande, né? Porque, por exemplo, só para você sair do Brasil, aqui de Pipa, só para você sair do Brasil são 5.000 quilômetros. Imagine só, já chega até lá no sul do Brasil, lá no Paraná, aquela fronteira. A tríplice fronteira que tem ali. Ciudad del Este, exatamente, Ciudad del Este. Conseguir não morrer nas estradas brasileiras em 5.000 quilômetros é uma aventura. Então, essa viagem, no total, foram 22.000 quilômetros. Sozinho mesmo, é melhor ir sozinho do que mal acompanhado, né? E foi ótima a viagem. E eu tenho também as histórias da Argentina, do Chile, que foi maravilhoso, mas na Bolívia foi o que me lembrou hoje, porque me deu vontade de mostrar essas imagens que eu fiz na Bolívia. Primeiro porque eram 4.000 e tantos metros de altitude, quer dizer, um negócio foi lindo demais. Eu fui com essa Toyota Hilux velhinha que eu tinha, mas que andava bem de montão, e foi ótimo, cara, porque eu entrei pela Argentina, eu tinha que comprar um seguro para o carro, que eu não sabia onde comprar, eu sabia que eu seria preso se eu fosse pego sem o seguro, mas eu não encontrei nenhum lugar para comprar o seguro. Então eu viajei, já é uma aventura, quando você viaja ilegal, porque o seguro não vendia em lugar nenhum. Então eu entrei pela Bolívia afora, entrei pelo norte da Argentina e fui direto para Uyuni, que é uma cidade onde tem esse Salar do Uyuni, que é imenso, imenso, é uma das coisas mais lindas do mundo e que há muitos anos eu vinha querer ver. Aí, chegando no Uyuni, que foi já uma viagem de 2 dias, onde eu tive uma dor de cabeça horrível por causa da altitude, aí eu fui obrigado, parei num hotel, que eu nem durmo em hotel, normalmente eu durmo na barraca, eu tinha uma barraca no carro, mas eu estava passando tão mal, cara, tão mal com a altitude, que eu acabei indo para um hotel. Um hotelzinho lá, de garimpeiro, numa cidade horrível. E aí, quando eu fui no hotel, estava mal, a mulher do hotel falou, o senhor está com a cara horrível. Eu falei, estou me sentindo mal. Ela falou, por que o senhor não toma um chá de coca? Eu tinha ouvido falar que era super bom e era isso, eu estava com mal de altitude, cara, mal de altitude, por subir muito rápido. Aí eu disse, como é que eu tomo isso? Onde é que eu compro isso? No traficante? Ela disse, não, no mercadinho aqui em frente, ó, atravessa a rua, aquela moça está vendendo folha de coca ali na rua.
Aí eu fui numa senhora assim, comprei as folhas de coca, a dona do hotel fez um chá e, rapaz, em 2 horas eu estava novo. Aí fiquei viciado, fui mastigando folha de coca a viagem toda e acabou meu problema de altitude. Foi ótimo. Mas chegando em Uni, que é uma cidade absolutamente horrível, é uma armadilha para turista, uma cidade feia, exploração de turistas, né? É o lugar de mamar turista. Então, eu me senti super mal, os hotéis são caríssimos, não dá para você acampar numa cidade, né? Eu acampo fora das cidades, eu acampo. Mas em cidade acampar não é exatamente uma coisa fácil. Aí eu resolvi sair logo para o Salar do Uyuni, que era o grande barato da cidade, né? Que é um salar que fica assim, uns 20 quilômetros, e é uma área plana de sal, com dezenas de metros de sal, de profundidade de sal, que é tão plana e tão grande que é onde a NASA calibra os seus relógios atômicos, porque eles precisam de uma superfície bem lisa e grande. E esse é um dos poucos lugares do mundo onde você tem essa superfície, e é toda de sal. Às vezes, como quando eu fui, também tinha água, porque chove e a água não consegue penetrar no sal, então fica uma camada de 2, 3 dedos de água. E essas imagens que eu fiz mostram exatamente andando dentro d'água. Eu não queria ir nos lugares mais turísticos do Salar do Uyuni, que é uma ilha, porque é uma ilha que todo mundo vai. Então tem milhares de vans e carros jipes que levam as pessoas para conhecer a ilha mais conhecida, Ilha Huancassi, uma coisa assim. Mas é uma ilha turística, tudo é cobrado, tudo é uma ilha. Aí eu tinha um amigo meu, tinha me dito que o barato era a Ilha Pescado, que fica longe pra caceta. Você sabe que ali as distâncias são assim, né? 80 quilômetros até uma margem, 100 quilômetros até a outra margem, porque é como se fosse uma lagoa seca, né? E eu resolvi ir até essa ilha, porque lá eu sabia que não ia ter ninguém. Então, foi uma viagem espetacular ao longo de todo esse trecho do deserto. Encontrei com alguns poucos carros aqui e ali, encontrava uns carros, mas sempre de turistas, levando turistas, né? Não encontrei nenhum turista sozinho. Achei que eu era o único viajante com o seu próprio carro sozinho. Os outros todos estavam com guia. Eu sem guia, mas com GPS, fui embora. Até chegar nessa ilha, que fica bem distante, não me lembro, dava uns 80 quilômetros, uma coisa assim. Aí, chegando na ilha, tinha um outro problema. Eu queria passar uns dias na ilha, dentro lá do Salar do Uyuni. E para poder subir na ilha, a margem, o entorno da ilha, né, porque é tudo branco, de repente tem aquela ilha saindo assim, como se fosse da água. Tem até umas imagens que você vai ver que parece, quando eu já estou acampado, que você jura que eu estou numa ilha. E aí, para subir, tem muita lama em volta, rapaz. Aí tem o negócio de você ficar preso na lama. Porque ali naquele lugar, a 80 quilômetros do carro mais próximo, você atolar é uma péssima ideia. É o tipo da fria que transforma uma aventura numa tragédia. Então, eu fiquei rodando a ilha, dei umas 2, 3 voltas, depois a pé fui sentindo a pressão e tal, e consegui subir dando um tremendo pinote. Encontrei uma rampa que dava para subir, dei um pinote, consegui subir, fui até em cima da ilha, já firme, e aí encontrei um lugar plano onde eu notei que algumas pessoas já tinham acampado ali antes, porque tinham as pedras amontoadas assim para fazer uma fogueirinha e tal, não tinha nenhuma madeira, mas alguém levou. E aí, ali eu parei e acabei ficando 2 dias. O mais interessante é que, como a superfície ela é ininterrupta, não tem árvore, não tem muro, não tem casa, não tem morro, não tem nada, você capta o sinal de internet das cidades em volta. Então, você pega... Eu tinha um chip de telefone, que onde eu vou, a primeira coisa que eu faço, depois que eu saio da fronteira, eu compro um chip de telefone do país. Então, eu tinha um chip boliviano de telefone que me dava direito à internet. Aí eu noto que lá em cima eu tinha sinal perfeito de internet.
Então foi demais, porque eu tirei algumas fotos e comecei a mandar para os amigos, pelo Zap. Lá do alto daquela ilha perdida, no meio do Salar do Uyuni, cercado de... O próximo ser humano estava a 80 quilômetros de distância e eu tinha sinal, era muito incrível. Mas foi muito legal você poder ficar sozinho naquele céu esplendoroso, uma noite maravilhosa. Eu não sou um grande fotógrafo, então eu não tinha fotos tão maravilhosas assim do céu, porque o céu no Salar do Uyuni é daquele céu que tem pouquíssimas nuvens e quase nenhum brilho de cidade em volta. Então ele é muito escuro e as estrelas estavam super brilhantes. Infelizmente, no meio da primeira noite, caiu o maior temporal e o vento quase arrancou a minha barraca de cima do carro. Foi uma noite difícil, acabei descendo, fui dormir dentro do carro, que estava mais seco e mais tranquilo. O carro balançava, mas fiquei lá 2 dias descansando, totalmente longe da humanidade, né? Porque às vezes viajando assim dá um certo cansaço das pessoas em volta, aquela multidão toda, e ali foi ótimo para descansar. E 2 dias depois eu saí de lá e voltei para o Uyuni. Voltei para o Uyuni, como todas as pessoas fazem, assim que você sai do Salar, porque eu fiz centenas de quilômetros em cima de água. Entende? No fundo, assim, em cima do sal, tem 2, 3 centímetros de água. E à medida que você vai andando, essa água sobe. E ela sobe com sal. E o sal gruda no carro e gruda na parte elétrica do motor. E muitas vezes os carros param porque o sal ele interrompe a corrente elétrica. Então eu tinha muito medo de ficar parado, sem energia, no carro, no meio de um lugar onde talvez demorasse alguns dias para alguém passar e me dar uma ajuda, né? E que sairia caríssimo. Mas, por sorte, no meio da viagem, já voltando, eu estava voltando tranquilamente e comecei a sentir que o carro estava falhando. E na hora eu disse, acho que eu estava andando rápido demais e joguei muito sal para cima, para dentro do motor. Tem umas fotos onde você vê como é que o carro estava incrustado de sal em volta. E aí, quando o carro começou a falhar, eu dei um cacete direto, saí do Salar, voltei para a cidade de Uyuni e fui lavar o carro. Primeira coisa, né? Subi num lugar num lava-jato, o cara lavou o carro todo, super legal. Saí de lá, fui para um posto de gasolina e um garoto foi e botou gasolina em vez de diesel no meu carro. O meu carro é diesel. E, no entanto, o garoto botou gasolina. Eu não tinha percebido, eu estava distraído, né? Eu falei, pode completar. O garoto foi completar com gasolina. Lá tem poucos carros a diesel, porque na grande altitude o diesel não é bom. Diesel só funciona em baixa altitude. Lá no alto, assim, 4.000 metros, o diesel não funciona direito. Então, todos os carros lá são gasolina. O garoto errou, botou gasolina, apesar de eu estar parado na bomba de diesel. Ele foi puxar lá, eu fui lá de longe, botou gasolina. E eu saí do posto de gasolina, cara, o carro começou a falhar. Eu fiquei desesperado, a cidadezinha bem pequena, eu olho assim, o carro para. De repente, o carro para. Completamente parou. Eu não sabia o que era. Aí, eu olho assim, estou parado na porta de um mecânico. Um índio, boliviano, mecânico. A casa dele e a mecânica, a oficina. Aí eu vou lá, entro, ele me aceita, eu entro lá, ele nunca tinha trabalhado num motor a diesel, a gente começa a mexer no motor e tal, e ele procurando, é elétrico, é elétrico, é elétrico. De repente, o filhinho dele, que está rodando em volta assim, um garoto, diz assim, papai, tá com cheiro de gasolina. Aí o cara diz, callate, pendejo. E aí eu digo, como? Eu não tinha notado que o cara tinha posto gasolina, eu achei que era diesel. Aí coincidiu com o medo do sal, e eu achava que era o sal, mas não era. Aí o garoto falou assim, tem olor de nafta.
Eu disse, nafta, gasolina, peraí. Aí abri o tanque, dei uma cheirada, gasolina. O cara tinha enchido meu tanque de gasolina. Aí o mecânico foi, abriu, começou a desmontar tudo, cara. Primeira coisa que a gente fez foi tirar todo o combustível, lavar, botar diesel, mas aí tinha errado a bomba de combustível. Bom, para encurtar a história, eu fiquei 4 dias dentro dessa oficina tentando consertar a bomba de combustível, não consegui consertar. Veio um metido a sabidão, eletricista, que começou a mexer no carro, o carro não pegava. Ele começou a mexer, desmontou o computador de bordo, não conseguia pegar, começou a desmontar o computador de bordo, eu fiquei apavorado, comecei a pedir ajuda aqui no Brasil para trazer as peças, para trazer um computador de bordo novo, custava só $2.000. Se eu comprasse lá, custava $1.000, mas tinha que esperar um mês, vindo ao Japão. Rapaz, entrei em desespero, saí desesperado, encontrei um caminhão e joguei o carro em cima de um caminhão e levei ele para Sucre, em cima de um caminhão, onde tinha uma mecânica diesel. Cheguei lá, o cara disse, não, esse carro eu não consigo consertar porque bomba elétrica eu não trabalho. E olha só, a dor de cabeça, viajar na caçamba de um caminhão é a humilhação máxima para um viajante, levar o seu carro na caçamba de um caminhão. Aí eu ligo para a autorizada me diz, olha, só temos uma oficina em Santa Cruz de la Sierra, que são 800 quilômetros daqui, de onde eu estava. Eu digo, e agora? Eles só indo para lá. Bom, nessa hora o dono da oficina já tinha conseguido um mecânico diesel que trabalhava em caminhão. O cara veio com uma lata de um spray de tipo acetona e ele botou em cima do motor, assim, na entrada de ar, deu um jato de acetona enquanto dava partida e o motor pegou. Ele pegou, mantinha baixa rotação, mas pegou. Aí o cara falou, olha, aconselho você a ir para autorizado. Eu falei, 800 quilômetros? Ele falou, 800 quilômetros. E não desliga o carro, porque se desligar não pega mais. Aí eu tinha que enfrentar todas as montanhas de Potosí, as montanhas mais incríveis dos Andes, os lugares mais lindos, eu tinha que passar sem parar, sem desligar o motor. E foi o que eu fiz. Eu dirigi quase 30 horas, parando para dormir com o carro ligado, consegui chegar no concessionário, tive que fazer uma confusão para ele me aceitar, era a bomba de combustível que estava com problema, eles consertaram a bomba de gasolina, levou uma semana para consertar a bomba de combustível, custou uma grana que eu nem lembro mais, mas era enorme, acabou a minha viagem, tinha que voltar para casa, e aí, quando o carro ficou pronto, eu dei um pinote para o Brasil, dizendo, cara, chega de má sorte, Santa Cruz de la Sierra fica distante umas 8 horas da fronteira de Corumbá. Eu disse, vamos de uma pinote só. Detalhe, se não fosse o fato de ter acabado o combustível no meio da viagem e os 6 postos de gasolina que eu vi no meio do caminho estarem todos sem diesel, e eu acabei viajando rebocado por um caminhão até um posto de gasolina que tinha diesel, posto de combustível que tinha diesel, mas não podia me vender porque eu era turista. Só podia vender para boliviano. Olha que merda. Tive que corromper um chofer de caminhão para comprar o diesel e me vender pelo dobro do preço, para eu poder encher meu tanque e dar um pinote ininterrupto até Corumbá, que é uma cidadezinha lindinha no Brasil, onde eu entrei e relaxei. Foi uma absurda loucura atravessar a Bolívia com um carro quebrado, morrendo e não podendo desligar. Então, depois eu vim direto de Corumbá, Brasília, Chapada Diamantina, Pipa. Vim para casa. Essa viagem foram 22 mil quilômetros. Eu fiz uns 3 mil dentro da Bolívia. Eu gostaria de ter seguido viagem e ido para o Peru e voltado pelo Acre,
mas infelizmente não deu, tive que voltar. E aí é quando uma viagem simples se torna uma aventura por causa de um acidente como esse. O cara bota gasolina em vez de diesel no seu carro. E antes do desespero do carro quebrado, e as outras e os outros imprevistos, como é que você planeja uma viagem dessa sei lá, para começar, de 5.000 quilômetros? Você dirige quantas horas por dia, quantos quilômetros por dia? Rapaz, eu não dirijo muito. Eu não dirijo muito porque eu gosto de descansar. Eu não dirijo à noite. A noite é inimiga dos viajantes. Em qualquer lugar do mundo, na Europa, na África, na Ásia, viajar à noite é convidar problema. Então, eu sempre tento partir o mais cedo possível, está fresquinho, pouco tráfego, e parar quando começa a escurecer. Por volta de 5 horas da tarde, eu já estou procurando um lugar para acampar. Porque como você acampa, tem que arranjar um lugar que ninguém vai te incomodar. Não pode ser numa cidade, né? Cidades não são boas para você botar uma barraca. Eu tinha uma barraca em cima do carro, dá para ver nessa foto aqui, a barraca montada em cima do carro. E eu tinha que, às vezes levava 1 hora e meia para você encontrar um bom lugar para dormir. E como eu planejava que eu já tinha pesquisado antes com amigos os lugares mais bonitos e eu ia marcando no GPS e ia juntando os pontos. Eu gosto muito de viajar, até para lugares que eu nunca fui, eu gosto de viajar com estilo, aquelas brincadeirinhas de criança, de junte os pontos e veja que desenho aparece. Então eu faço isso, eu vou marcando as cidades ou os lugares que me interessam, um vale, um rio, uma cachoeira, um deserto, uma montanha, eu vou marcando. E depois eu junto os pontos e vejo a viagem mais lógica para poder passar por todos esses pontos. E nunca marco, nunca reservo hotel, porque eu nunca vou em hotel, e eu vou na base do vamos nessa, vamos indo. A gente vai indo até quando dá. Tem problema. No Chile, por exemplo, estava em época de férias, eu estava viajando, era época de fevereiro, janeiro, fevereiro, e em fevereiro no Chile todos os campings estavam lotados. E quando você dorme fora, a polícia reprime no Chile. Então tinha que arranjar um camping. Você chega no camping, lotado, outro camping lotado. Pô, eu tinha que me esconder entre os caminhões nos postos de gasolina. Era proibido, mas eu entrava no meio dos caminhões e dormia lá. Que é horrível, dormir no meio de caminhão que fica a noite inteira com motor ligado, motor compressor de geladeira, essas coisas assim, caminhão refrigerado. É um barulho horrível. Mas é o que acontece quando você viaja sem uma previsibilidade. Muitas vezes você acha que vai chegar lá às 5 horas da tarde, 2 horas da tarde você encontra uma paisagem maravilhosa, você para e fica ali olhando, tirando uma foto, faz um café, uma coisa assim. Então, tudo depende. Eu vou muito no improviso, eu gosto de viajar improvisado. Por isso que é bom viajar de carro. Quando você viaja de ônibus, ou de trem, ou de carona, você fica dependente do que a vida te der. De carro você tem mais controle. Então eu sempre prefiro viajar motorizado. Engraçado que você falou que não dirige muito, mas se você sai na hora que nasce o sol e para na hora que o sol morre, estamos falando de 10, 12 horas fácil. Você dirige isso, mas se você comer? Mas se você parou 1 hora e meia para fazer um bom café, parou 2 horas para almoçar na beira da estrada, parou mais 2 horas numa paisagem maravilhosa, ficou lá curtindo, dormindo, estudando o lugar que você está. Ou às vezes é uma cidade também, como por exemplo Potosí, é uma cidade maravilhosa, mesmo com o motor arrebentado, eu fiquei quase 2 horas rodando dentro da cidade, porque eu entrava, descia, subia, ia para lá, ia para cá, estava com o GPS, então eu tentava conhecer a cidade toda, porque é uma cidade muito linda. Então, não é dizer que atravessar Potosí leva 15 minutos, mas eu levei 2 horas. Então, você não sabe, porque você pode chegar numa cidade que é absolutamente horrível, em 15 minutos você já saiu. E você pode chegar numa cidade maravilhosa e ficar 2 horas.
E uma pergunta indiscreta: qual é a estimativa que você faz de custo diário para uma viagem dessa? Olha, de carro depende. Eu calculava, eu só tinha 2 gastos realmente, né? Que era e combustível e comida. Comida é muito barato, você compra nos mercados e faz. Eu tinha um fogãozinho muito pequeno, então eu comia muito mal. Você sabe que eu sou inventor da alimentação microbiótica, não é? Eu faço alimentação com muito micróbio. Coxinha, croquete, empadinha, ovo rosa, aquelas coisas de boteco que acabaram me dando diabetes. Mas esses são os problemas da alimentação microbiótica. Mas o viajante não tem outra opção a não ser se alimentar dessas coisas porcaria mesmo. Eu atravessei o Saara comendo tâmara, salame e mortadela não, porque ela não podia, ela tem que ser refrigerada. Mas o salame é seco. Tem muito queijo que pode ser mantido também fora da geladeira. Então, eu atravessei o Saara comendo salame, fazendo sanduíche todo dia. Então, essas coisas assim, é uma péssima alimentação, mas é muito barato. E um tanque de combustível, se você gastar 2 por dia, você está falando em R$300 por dia. Claro, dá R$900 no mês, né? R$300 por dia dá R$9.000 por mês. Mas você não faz 2 tanques num dia, você faz um tanque e meio. O Toyota fazia aproximadamente em torno de 500 quilômetros com um tanque, se eu não me engano. Já tem uns tantos anos, foi em 2015, tem 5 anos. Mas ele faz... E outra coisa, você tenta comprar gasolina onde é mais barato. Então eu levava um bujão. Você sempre compra. Mas eu acho que eu gastava em torno de $1.000 a $1.500 por mês. Quando tinha uma loucura assim, como passar pela Ciudad del Este, onde eu comprei uma GoPro, comprei umas baterias e tal, aí estourou meu orçamento. Esse mês eu gastei $2.000 e poucos. Foi caro. Maravilha. É isso. Agora fiquei com vontade de conhecer. Agora fiquei com vontade de conhecer o Salar de Uyuni. É lindo, cara. Você não vai se arrepender. É uma das coisas que eu disse que eu não vou morrer sem conhecer o Salar do Uyuni. Eu via lá. Você olha no Google, na América do Sul, você abre o Google Maps, abre na América do Sul, lá tipo Google Earth, no modo satélite, e você vê aquela mancha branca, compadre, que é, sabe, 4 São Paulo juntas, 5 São Paulo. É uma imensidão, é gigante demais. Você não acredita. Eu me arrependo de não ter feito a rota do Salar do Uyuni até no Chile, no Atacama, São Pedro de Atacama, porque tem uma estrada que vai por dentro do deserto de São Pedro de Atacama até o Salar do Uyuni, que é muito lindo, passa pela Laguna Colorada. Vou fazer ainda. Mas eu não fui porque eu queria conhecer as montanhas coloridas da Argentina, em Purmamarca, que são as montanhas totalmente coloridas. Aí eu tive que ir por outro caminho, que também foi muito lindo, mas não vi a Laguna Salada. Eu acho que o Salar do Uyuni inclusive tem muita gente que vai de avião, chega lá, aluga um carro, vai fazer um passeio. Tudo é válido, cara. Viajar é bom, com aventura, sem aventura. Tem um monte de agência de viagem. Agora não, porque a porcaria dessa pandemia aí tá complicada. Mas tem um monte de agência de viagem que leva você direto para Santiago do Chile, direto para São Pedro do Atacama. Tem um monte de amigos meus que vão para lá passar 10 dias no Atacama, rapaz, que é o deserto mais seco do mundo. É mais seco que o Saara. E é uma cidadezinha maravilhosa, São Pedro de Atacama e os arredores. Vamos fazer outro programa sobre o São Pedro de Atacama, o Chile e São Pedro de Atacama. Vamos. Principalmente agora, depois dessa pandemia, vai ficar talvez mais acessível viajar por aqui, por perto, né, pela América do Sul, do que sair desbravando os continentes todos, né? E eu acho que faz muita falta, né, conhecer melhor o que tem aqui ao lado. Eu nunca imaginei querendo ir para a Bolívia, mas agora fiquei curioso. Não, é muito lindo. E tem ônibus direto para lá também, né?
Tem a maior linha de ônibus do mundo, que passa aqui bem perto, vai por lá por perto também, sai do Rio, São Paulo, e vai até Lima, não sei aonde. Tem uns ônibus aí, e é ótimo. Eu vi um vídeo no YouTube sobre essa viagem, o ônibus mais longo do mundo. O cara faz mostra a viagem do ônibus que sai do Rio e vai até Lima. É um viajão. O pessoal que foi assistir a final da Libertadores fez isso. Não tinha mais passagem de avião, foi assistir a final da Libertadores, Flamengo e River Plate, foi um monte de gente de ônibus, e teve até programa. Olha, né? Olha que barato, hein? Não, muito bom. Tem que ir. Sem falar nas maravilhas do Brasil, né? Que o Brasil é lindíssimo até aqui. Na verdadeira Disneylândia é o Brasil. Aqui em volta do Brasil tem cada coisa maravilhosa, cara. Nossa Senhora. O Brasil é muito lindo. Eu sou apaixonado pelo Brasil. Tenho até vergonha dos problemas que a gente está passando, porque o Brasil é um país Disneylândia. Se você contar o Pantanal, a Amazônia, nossa. E como diz a Devo música... lembrar... Como diz a música do Aldir Blanc, do Maurício Tapajós, o Brasil não conhece o Brasil. Com certeza. Eu, de carro, só falta conhecer o Amapá e o Acre. Porque todos os outros estados eu já visitei, de carro. E isso, um dia, quando eu voltei de viagem, falei, cara, eu fico indo para o Saara, fico indo para as Europa, para os Estados Unidos, agora para a África, e não conheço direito o Brasil, cara. Então, vou ficar 5 anos sem sair do Brasil e vou me dedicar ao Brasil como se fosse o Saara, como se fosse o Grand Canyon, como se fosse esses lugares maravilhosos que todo mundo quer conhecer. E, olha, foi um arraso. Foi um arraso. Eu recomendo a todo mundo, principalmente a Amazônia. Um dia vamos fazer um programa sobre a Amazônia, a época que eu morei de barco, num barquinho na Amazônia, porque esse também as pessoas vão ficar com água na boca de conhecer. Vamos embora. Então esse já é o 4º para lá de Marrakech. Tá indo. Então, um grande abraço, Tito, muito obrigado. E bola para frente. Obrigado, Júlia, a você pela paciência, pela ideia de fazer esse programa, que eu acho divertidíssimo, e a grande alegria nesse momento de quarentena. Te agradeço do fundo do coração. Abraço. Abraço, querido. Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de inteira.